meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo do livro do profeta Jonas. Essa é uma bela iniciativa da Renovação Carismática Católica do Brasil, incorporada às atividades da Renovação Carismática aqui na Diocese de Lorena, e também foi uma iniciativa, e é uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para o mês de setembro, que é o mês da Bíblia. E o tema é Com Jonas aprendendo a escutar a voz de Deus. Nós estamos no capítulo 3 e vamos iniciar esse nosso estudo mais uma vez com uma oração, uma invocação ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. No capítulo 3, nós vamos ver o anúncio do castigo e a conversão da cidade de Nínive. Veja que, depois de receber a ordem do Senhor de ir a Nínive e desobedecer a Deus, o profeta sente a mão poderosa do Senhor intervindo e castigando Jonas. Agora, já na praia de Nínive, ele recebe pela segunda vez a ordem do Senhor para cumprir a sua missão. Já arrependido e submetendo-se a Deus, ele estava pronto para servir o Senhor. No versículo 1 e 2, Deus diz: levanta-te e vai a Nínive. A segunda ordem foi quase idêntica à primeira que está no capítulo 1, versículo 2. O conteúdo da proclamação seria dado mais tarde ao profeta, seguindo a trilha das caravanas até a região superior do rio Tigre, chegou ao complexo conhecido como a grande cidade de Nínive. Agora vamos entender, está no versículo 3, Nínive era uma cidade fabulosamente grande. Vamos entender que antigamente uma cidade assim não compreendia apenas a área construída, mas também todo o território ao redor, as suas vilas e as cidades que eram dependentes da grande cidade, como se fosse uma capital. No versículo 4, Jonas percorreu cerca de um dia. A declaração não quer dizer que Jonas completou a viagem de um dia antes de começar a pregar. Quer dizer que ele começou a pregar no começo da sua visita a Nínive. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída, era o que ele dizia com muita veemência, com muita força. A mensagem de Jonas era curta, era um verdadeiro grito de desgraça e de calamidade se aproximando. Veja no versículo 5, os ninivitas passaram a crer em Deus. O povo de Nínive aceitou as palavras de Jonas como uma mensagem de Deus e ficou grandemente preocupado com o perigo que se aproximava. Quando agrupados, os semitas facilmente são influenciáveis e um homem com a aparência de Jonas, clamando solitário, provavelmente atraiu as atenções da multidão e os perturbou profundamente. As reações dos populares ainda são muito comuns no Oriente Médio. Aqui, sem dúvida, a sua tendência natural foi reforçada pelo Espírito de Deus e eles proclamaram o jejum. Em tempos de perigo, era considerado coisa apropriada recusar-se à alimentação e devotar-se integralmente às súplicas diante dos deuses até que o perigo passasse. É assim que eles eram. Vestiram-se de panos de saco. Os panos de saco eram considerados símbolos de humildade e completa dependência de Deus. Era uma roupa feia, rústica, que não servia para uma vestimenta normal. No versículo 6, nós vemos que até o rei de Nínive, não o imperador do Império Assírio, mas o governador da cidade e estado, o rei de Nínive, ele também tomou parte do jejum para torná-lo oficial. Tendo se vestido de pano de saco como todo mundo, começou a implorar misericórdia a Deus. A receptividade do povo foi transformada, na verdade, em um ato de Estado. Coisa comum entre os povos semitas,
tem sido a inclusão até dos animais em seus jejuns e lamentações. Pode até parecer estranho a nós ocidentais que os gritos dos animais famintos fossem intencionalmente acrescentados aos gritos do povo, mas os orientais consideravam isso coisa essencial às súplicas eficazes. No versículo 8, deixaram de praticar todo tipo de opressão. O povo da Assíria era conhecido por sua crueldade com os outros povos, especialmente aqueles que eram prisioneiros de guerra. E os ninivitas não eram diferentes. Eles foram então despertados em suas consciências para perceberem que o modo que estavam tratando os outros estava para desencadear um desastre sobre eles. No versículo 10, Deus viu o que eles fizeram e desistiu do mal que tinha ameaçado. As promessas do Senhor de salvar têm sempre precedência sobre as suas ameaças. O amor de Deus é eterno, você sabe, mas suas expressões de ira servem para nos despertar para o arrependimento, para todo homem. No caso de Nínive, o Senhor não mudou a sua essência, apenas foi mudado o seu modo de lidar com os homens por causa da reação deles fazendo penitência. Esta é a maravilha da misericórdia de Deus. Portanto, nós temos aí dois assuntos que é importante refletir ao longo desses dias. Primeiro, o versículo de 1 a 4. O levantar de Jonas é o início de uma caminhada de obediência e de fidelidade ao Senhor. Conduzamos o povo a clamar o dom da fé, para que também se disponha a obedecer e caminhar anunciando a palavra de Deus e a docilidade de ouvir a voz do Senhor, como é a proposta do tema desse nosso estudo. E do versículo 5 ao versículo 10, nós podemos meditar nesse momento. Ofereçamos um ato de reparação a Deus diante de nossos pecados, desejando receber do Senhor o seu amor e a sua misericórdia, assim como aconteceu com Nínive. Continue o seu estudo, que ele seja proveitoso. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade.